Foi um trabalho incrível para mim, como filha, mas também como alguém que identifica na obra dela uma obra de muita importância, não só para mim pessoalmente, como filha, mas também como brasileira mesmo, como uma pessoa que tem uma obra que realmente precisa ser vista, revista, né? Então, vou contar um pouquinho como foi esse processo, né? Então, esse processo, a ideia de fazer o livro, ela veio a partir de um convite da editora Palavras, através do Cândido Grangeiro, que é um admirador de fotografia e também um admirador da obra da minha mãe. E aí ele fez esse convite absolutamente irrecusável, né? Que era fazer um livro com a obra da minha mãe. E a gente ficou pensando um pouco como fazer isso, né? E aí eu realmente pensei, bom, vou finalmente me debruçar nessa tarefa que estava sendo adiada, né, há tanto tempo, um pouco por conta, desde que ela havia morrido, né, um pouco por conta dessa, né, dessa dificuldade de encarar essa ausência, né. E aí, quando ele fez essa proposta irrecusável, eu falei, bom, é agora, né, porque esse tipo de, essa vontade já existia, né, de trazer esse trabalho, né, de novo à vista, e então eu falei, bom, é agora, né? Então comecei a me debruçar sobre as imagens, os arquivos, pastas de negativos, um HD cheio de imagens que ela mesma tinha, né, organizado, e um diário que estava lá, um documentozinho do Word, que estava lá guardadinho no meu computador, há 7 anos, que era desde que ela havia morrido, e que eu tinha dado umas olhadinhas, mas não tinha tido muita coragem, assim, essa coragem por conta desse medo de se deparar com essa tristeza, com essa ausência mesmo. E aí, quando eu abri esse diário, eu descobri que ela tinha se encarregado de contar a história dela. Esse diário, ele tinha algumas passagens muito, enfim, sobre a vida pessoal, mas ele era já um produto literário, assim, muito interessante. E aí a ideia foi que, como existia esse texto autoral escrito por ela, foi bom, vamos, temos muita coisa, né? Porque a gente tem as imagens e esses textos eles tinham muito, eles contavam muito mais sobre a experiência dela como fotógrafa, claro, tinha partes relacionadas à família também, mas eles analisavam e contavam e documentavam também muito bem o trabalho dela. Então, tinha ali muita informação sobre as imagens, e as imagens completavam, né? Uma coisa informava a outra. E aí, a princípio era isso, eu falei, bom, existe esse texto. Só que aí eu comecei a ter a necessidade de fazer uma costura entre esse diário e essas imagens, e aí que apareceu esse meu texto, que a princípio eu pensava, precisa de uma costura, mas existia uma ideia de chamar alguém para escrever, porque até então eu não me imaginava uma autora literária, né? Então eu comecei a fazer essas anotações e de repente eu vi que esse texto começou a aparecer de uma forma que seria muito difícil outra pessoa fazer, porque ele era absolutamente carregado de informações absolutamente afetivas, né? E memórias muito, muito pessoais, né? Então foi um pouco isso assim que aconteceu. Eu, num susto, me tornei uma autora, né? E descobri com muito gosto, assim, essa possibilidade. E foi isso. Esse livro, e aí a minha função foi essa, de costurar essas memórias dela com as imagens e as minhas memórias que fazem justamente essa costura. Acho que foi isso.